tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre um título muito importante que Jesus atribuía a si mesmo, o título de Filho do Homem. Inicialmente eu gostaria de ler um texto que está em Mateus, capítulo 8, versículo 20, que diz o seguinte: Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse título que Jesus sempre atribuía a si mesmo, Filho do Homem, baseia-se na passagem de Daniel, capítulo 7, e versículos 13 e 14. Uma grande passagem messiânica que se refere ao Messias, que diz o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esta é uma passagem messiânica, que se refere, desde o livro de Daniel, a Jesus Cristo. E nós podemos entender que ela se refere exatamente a Jesus Cristo, porque Jesus usou este título, Filho do Homem, todas as vezes que a sua missão estava implícita. Todas as vezes que ele queria destacar algo da sua missão, ele atribuía a si mesmo o título de Filho do Homem. Por exemplo, vamos verificar com relação à sua morte. Você vai encontrar, por exemplo, lá em Mateus 12:40, um texto que diz assim: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então esse é um texto que fala sobre a morte de Jesus Cristo. Ele vai ser morto e ele vai ser sepultado. Mais especificamente, que ele vai ficar sepultado 3 dias e 3 noites. É o que está escrito aqui. Numa outra passagem, também em Mateus capítulo 20, 18 e 19, diz o seguinte: Eis que subimos para Jerusalém. Jesus está falando. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Aqui Jesus fala da sua morte, morte por crucificação ou crucifixão. E também fala da sua ressurreição. E aí novamente ele menciona que ele está subindo para Jerusalém. Ele diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos daquela época. Tem mais uma passagem que eu gostaria de destacar no capítulo 26, ainda de Mateus, capítulo 26, versículo 2. 2 dias antes da sua morte, ele diz assim: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então vejam que todas as vezes que a sua missão estava na ordem do dia, que ele estava falando sobre a sua missão, sobre o que ele veio fazer, sobre aquilo que se relacionava com a sua missão, ele então usava para si mesmo o título de Filho do Homem. Então vejam que ele é aquele Filho do Homem, ele estava dizendo isso, que ele é aquele Filho do Homem que Daniel viu nas suas visões, que recebia domínio, que recebia poder, mas ele mostrou que ele era aquele Filho do Homem que primeiro tinha que ser escarnecido, ele primeiro tinha que ser rejeitado pela nação de Israel, ele deveria ser morto, entregue aos gentios para ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Outra coisa também que a Bíblia fala, quando Jesus usa esse título, diz respeito à sua segunda vinda. Ainda em Mateus capítulo 24, nós vamos encontrar no versículo 37, ele fala assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E aqui Jesus mostra a comparação, como que os antecedentes da sua segunda vinda são parecidos com aqueles precedentes da época do dilúvio nos dias de Noé. E aí ele usa novamente o título de Filho do Homem. Então também quando ele se refere à sua segunda vinda, e aí esta segunda vinda ele vem não mais como servo sofredor, mas como o Messias soberano, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para reinar sobre toda a terra e estabelecer o seu reino de justiça e de paz sobre todo o planeta.
planeta, então ele usa o título de Filho do Homem. E por fim, que eu queria destacar é com relação ao que diz João capítulo 5, de 22 a 27, ou o verso 22 e o verso 27, que Jesus diz assim, no verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Só que aqui está a expressão Filho. Mas no verso 27 diz assim, ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então vejam que Jesus recebeu a autoridade do Pai, como Filho do Homem, para julgar. Deus a ninguém julga, mas deu essa atribuição de juiz para julgar todas as pessoas ao seu Filho, porque ele é o Filho do Homem. Então, o que significa este título? Este título demonstra que Jesus realizou a obra de Deus. Ele realizou o plano da salvação, o plano de se tornar homem, de vir a este mundo como homem, porque ele é Deus, era Deus e sempre será Deus. Mas ele se fez homem, ele encarnou, se fez homem, viveu como homem, e como homem ele sofreu, ele cansou, ele teve fome, e como homem também ele sofreu a morte, a pior morte da sua época, a morte de cruz. Ele foi torturado, foi rejeitado pelo seu próprio povo, e ele também ressuscitou, não ficou na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele realizou o sacrifício perfeito que nos traz o perdão dos pecados pela fé em Cristo. Mas não somente isso, como Filho do Homem, o texto mostra que ele também é aquele que vai voltar. Ele não somente voltou para o Pai, mas ele vai voltar. Como diz lá no Evangelho de João 14, né? Não se turbe o vosso coração. Eu não vou deixar vocês órfãos, como diz no Evangelho de João também. Eu voltarei para vós outros. Ele voltou através do Espírito Santo, mas ele vai voltar para nos levar para ele mesmo, a fim de que onde ele estiver, estejamos nós também. Então a grande esperança, a esperança da sua segunda vinda. E aí também ele usou o título de Filho do Homem. Então aquele homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo, é também aquele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai voltar para estabelecer o reino de 1000 anos sobre a terra, um reino de justiça e de paz sobre toda a humanidade e também paz sobre o mundo animal. Então Jesus Cristo é este Filho do Homem. E é também aquele que vai julgar todos aqueles que o rejeitaram. Então não tem como você contornar Jesus. Ou você o ama, ou você o odeia. Ou você o recebe, reconhece e confessa o seu nome, ou você vai enfrentá-lo como juiz de vivos e de mortos. Porque ele é o Filho do Homem. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o que realizou o sacrifício perfeito. Ele é aquele que vai tratar com cada um de nós. Por isso que lá no livro do Apocalipse diz que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No início, na criação, ele estava lá. Ele estava criando todas as coisas. Quando for para encerrar toda esta criação, quando for para chamar a juízo todas as nações e também todas as pessoas, é ele que estará assentado no trono de julgador. Então, se você gostou deste vídeo, compartilha com os teus amigos, com a tua família e curte o nosso canal no YouTube. E não se esqueça, o Filho do Homem está voltando. É tempo de preparação.